E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Coisa boa, tudo tranquilo, né? Tudo em paz. É o seguinte, eu tô abrindo esse vídeo aqui, mandando meu Pix zero. Não, mentira, tô brincando. Vamos voltar a falar sobre ditadura militar com o terceiro vídeo dessa playlist maravilhosa, que, juro, tô tentando fazer uma compilação, um resumo, mas é tanto assunto, é tanta coisa que eu deixei de dizer que, embora os vídeos estejam ficando grandes, é um resumo. É um resumo do resumo, eu juro por Deus. Mas eu prometo que depois, com o tempo, vou desmembrar todos esses vídeos. E aí, por exemplo, eu poderia fazer um vídeo só sobre o AI-5, que é um assunto bastante importante dentro da ditadura militar. Mas sem mais delongas, vamos lá. Seguinte, no último vídeo eu estava dizendo sobre os governos do Castelo Branco e do Costa e Silva. A implementação do AI-5 acontece no ano de 1968, no dia 13 de dezembro de 1968, ainda durante o governo do Costa e Silva. O ano de 1968 ele é particularmente emblemático porque estava havendo revoltas no mundo inteiro. E aí essa primavera de revoltas chega ao Brasil. E aí muitas pessoas se mobilizam, principalmente depois do assassinato do estudante Edson Luiz. Pois bem, o governo, ao invés de, por exemplo, tentar ouvir a voz das ruas, ele recrudesce o governo, ele recrudesce a opressão. E aí vai instalar a Lei de Segurança Nacional, que era ali o parâmetro jurídico, entre aspas, que permitiu o governo tomar as medidas mais radicais possíveis para reordenar o país. Obviamente, isso significava colocar nas mãos do governo poderes marciais. E aí ele, se aproveitando da Lei de Segurança Nacional, implementa o AI-5, que basicamente é a destruição e ao impedimento de qualquer resquício mínimo de dignidade e defesa do ser humano. Eu costumo dizer que é o seguinte, no Estado democrático de direito, ou no estado de direito, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. A partir do AI-5, e já na ditadura, mas sobretudo no AI-5, há uma inversão de valores. A ideia que era o seguinte, todo cidadão é suspeito desde que se prove o contrário. Então, portanto, há um problema muito sério, porque as pessoas envolvidas ou não em protestos contra a ditadura acabam sendo bastante afetadas. O governo quer com isso acabar com toda e qualquer ameaça, entre aspas, e aí coloca 1000 aspas de cada lado da palavra ameaça, para que ele pudesse levar a cabo os seus projetos, né? Projetos econômicos e por aí vai. Bem, e aí o governo se dá plenos poderes para atuar de uma maneira muito truculenta. E o cidadão, por sua vez, ele pede toda e qualquer garantia de recorrer, por exemplo, contra os abusos do governo. E aí por isso que, por exemplo, essa cláusula aqui do AI-5, que é o habeas corpus, ele é uma. Porque o habeas corpus é uma garantia mínima para o sujeito se defender, porque é uma forma de você se defender contra as injustiças. Se, por exemplo, eu agora que vivo num Estado de Direito, se por um acaso eu for incriminado ou ser preso por alguma questão, eu tenho a possibilidade de recorrer a diversos meios jurídicos para me livrar, dentre eles o habeas corpus. Se não há habeas corpus, então o sujeito ele pode ficar preso, sendo submetido a sessões de torturas vilipendiantes que tiram qualquer possibilidade do sujeito se defender. Então, os casos de tortura aumentam de forma significativa porque o governo agora tem plenos poderes. Por isso que a gente costuma dizer que o AI-5 ele é o golpe dentro do golpe, porque ele implementa, ele recrudesce, a truculência ela perde a vergonha. O governo deixa de ter vergonha de praticar a truculência e parte para a ação mesmo de guerra contra os cidadãos brasileiros, usando como discurso que há uma ameaça de grupos subversivos contra o poder, contra o Brasil, etc. Bem, e aí, talvez o AI-5 seja o momento em que o Brasil mais se aproxima de um sistema totalitário. O governo Médici ele vai flertar bastante com ideias que fariam talvez inveja a governos autoritários. Autoritários não, totalitários, né? É, e, e assim, não há nenhum pudor em tentar esconder isso. Quer dizer, há de certa forma um pudor sim, porque, por exemplo,
políticos ou pessoas conhecidas, como por exemplo Rubens Paiva, e ele é preso nesse contexto. E aí a prisão dele vai resultar na tortura e depois no assassinato. Quer dizer, o assassinato é decorrente da tortura. E eles desaparecem com o corpo dele. Então, assim, existia um certo cálculo de quem poderia ser morto sem qualquer tipo de preocupação e pessoas que eventualmente eram mortas, que o governo tinha que tentar escamotear, tinha que esconder essas pessoas para não ser desgastado. Acontece que o AI-5 ele vai gerar desgaste no governo, por mais que ele seja uma prerrogativa autoritária que dá plenos poderes, mas ao final do governo Médici há um desgaste bastante significativo. As denúncias se acumulam externamente contra o governo. E aí o governo, e essa bomba vai estourar, sobretudo no governo do Geisel. Mas isso vai ser um tiro no pé, essas constantes torturas utilizadas pelo governo, tá bom? Bem, então o AI-5 é essa prerrogativa que é geralmente chamada de o golpe dentro do golpe. Bem, eu ainda insisto em colocar esse slide aqui para discutir um pouco do conceito. Existe um debate que é um debate que hoje talvez nem seja mais importante na historiografia, que é a respeito da natureza da luta armada, né? Por muito tempo havia uma certa apologia, talvez seja uma palavra forte, mas havia uma certa conivência com as ações dos grupos chamados guerrilheiros. O governo ditatorial chamava esses grupos de terroristas. Então há a disputa sobre o conceito, né, da atuação dessas pessoas. Ocorre que hoje, com mais elementos, com mais pesquisas, a gente tem uma clareza maior sobre a opção que esses jovens fazem, predominantemente jovens que vão se colocar na luta armada contra o governo. Hoje se sabe, obviamente, que a luta armada não é uma mera resposta ao AI-5, porque ela já acontecia antes do AI-5, como uma aposta, sobretudo sob influência da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana. Portanto, havia ali uma influência internacional, era um momento de muita disputa, era um momento de polarização política, e aí uma aposta desses grupos armados na implementação de um governo revolucionário contra a ditadura. Agora, efetivamente foi uma aposta muito ousada, porque significou quando os jovens, as pessoas, os guerrilheiros caíam nas mãos dos militares, eles eram brutalmente torturados e muitos deles foram mortos. O caso mais emblemático, talvez, seja da guerrilha do Araguaia, que foi uma luta armada, talvez foi um momento ali em que o Brasil se aproximou, eu digo Brasil, entre aspas, porque talvez tenha sido o grupo mais organizado que se propôs a fazer treinamentos internamente no Brasil para tentar espalhar essa semente revolucionária a partir do interior, a partir do meio rural. Quando, obviamente, o Serviço de Inteligência descobre essa ação guerrilheira no Araguaia, há um destacamento, mobilização do Exército para desmantelar esse grupo. A repressão ela é cruel, ela é muito precisa nos efeitos que ela desejava para a eliminação e, sobretudo, na eliminação das pessoas, no desaparecimento das pessoas. Grande parte dos guerrilheiros, grande parte das pessoas que lutavam ali na Guerra do Araguaia, que se mobilizavam, porque não houve efetivamente nenhuma ação deliberada assim, de assalto a algum lugar, existia ali uma mobilização, uma aproximação dos guerrilheiros com as comunidades locais, mas o exército foi lá e desmantelou tudo. Houve prática de justiçamento, que era uma prática utilizada nos meios revolucionários, em que, por exemplo, sob o indício de traição, gente foi sentenciada à morte entre esses grupos. Então, portanto, é um assunto bastante delicado, mas o que acontece depois é que o governo dá uma resposta muito truculenta e aí acaba destruindo
o último, talvez, bastião de luta contra a ditadura, que é a guerrilha do Araguaia. E aí acabou, não tem mais o que fazer, e aí praticamente os grupos são todos desmantelados, porque ele vai perdendo força ao longo do governo Médici. Então, praticamente ao final do governo Médici já não existe nenhum grupo. Quer dizer, existem, os grupos existem, mas as ações ficam cada vez menos frequentes, ou menos contundentes, pelo menos, tá? Bem, e aí, a guerrilha, até hoje, há uma luta dos familiares dos desaparecidos do Araguaia, muitas ossadas e os corpos não foram entregues às famílias para o seu devido luto, e aí, até hoje, não se sabe o que aconteceu efetivamente com grande parte daqueles jovens que lutaram contra a ditadura militar. Tá bom, moçada? Deixa eu ver se eu vou avançar um pouquinho. Ah, claro, sim, vou avançar, obviamente. Bem, falando sobre a questão do vilipêndio, eu gosto muito dessa palavra porque talvez ela consiga expressar uma característica da tortura, que é a destruição do mínimo de dignidade da pessoa. Os métodos de tortura eram utilizados como política pública, política estatal, deliberadamente autorizada pelos presidentes. Então, a tortura não acontecia apesar da ditadura, ela acontecia como modus operandi da ditadura. E existia uma verdadeira escola de ensinamento, de aprendizagem, de compartilhamento de técnicas de tortura, e elas eram formas de brutalização do corpo, não só do corpo daquelas pessoas torturadas, mas também da alma, do espírito, da história, da memória, do psíquico, enfim. Você tem uma destruição completa do indivíduo. Uma das violências mais comuns era o telefone, que o telefone, e eu espero que nenhum de vocês passe por essa experiência, basicamente consiste num tapa simultâneo nos ouvidos da pessoa, esquerda e direita. Você bate, né, na pessoa, e geralmente, dependendo da forma que você bate, os tímpanos estouram. E aí, com isso, a pessoa pode correr sério risco de ficar com surda, enfim, ter outros problemas. Agora, uma outra técnica de tortura, também bastante conhecida, é o pau de arara, que a pessoa ficava pendurada com as pernas e os braços, geralmente nua, e aí ela sofria, por exemplo, estupro, empalamento, choques, apanhava bastante, afogamento, até a pessoa desmaiar, era uma coisa horrorosa. E por aí vai. Então existem várias técnicas de tortura e graças ao esforço, sobretudo, do cardeal Evaristo Arnes, muitos desses casos de tortura foram relatados, apesar de toda a vigilância da ditadura, muitos casos foram denunciados e foram compilados num projeto chamado Brasil Nunca Mais. E aí há relatos escabrosos das pessoas que conseguiram sobreviver àquelas torturas. Muita gente até sobreviveu, mas acabou tendo bastante complicações psicológicas. Não era raro, por exemplo, o fato de depois de pessoas sobreviverem à tortura cometerem suicídio. E muita gente morreu durante a tortura também. Agora, o que se sabe é que ninguém sai da mesma forma como entrou na tortura. Eu não consigo nem imaginar o que eu seria capaz de suportar diante dessas técnicas. Mas teve gente que ficava com o bico calado o tempo todo e aí morria por isso, né? Não revelava. E agora tinha gente que não tinha nada para falar e mesmo assim morria diante daquelas práticas. Tá bom, moçada? É o seguinte, eu vou agora terminar esse vídeo e vou, no próximo vídeo, falar do governo do Médici, destacando, sobretudo, alguns aspectos da economia. Da tortura eu falei bastante, que ela se aplica ali ao governo do Costa e Silva e também do Médici. E devo falar também da questão da Copa do Mundo. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!